continuar, pessoal. Vocês conseguiram beber aquele café? Não? Se não conseguiram ou não, vamos já voltando a falar da aula 2. Alterações cognitivas. Falamos na primeira parte sobre declínio cognitivo subjetivo, que é quando você tem a queixa cognitiva, mas não tem alteração de funcionalidade e nem alteração de testagem. Por definição, é uma coisa que só a própria pessoa percebe. Quando a gente fala de comprometimento cognitivo leve, a gente já está falando de um estágio um pouquinho diferente, um pouquinho avançado. Ele é um momento que você vai ter o declínio cognitivo, que você vai ter alteração cognitiva nas testagens, mas que você não vai ter alteração funcional. E como que a gente faz esse diagnóstico? Nós temos uma queixa cognitiva. Reconhecemos que essa queixa cognitiva, ela não é normal para a idade. E além disso, também reconhecemos que de fato é um declínio cognitivo. Não é apenas uma coisa que está acontecendo temporariamente. Também chegamos à conclusão que não tem um comprometimento de funcionalidade. Tendo essas 3 conclusões, a gente faz um diagnóstico, que é um diagnóstico clínico de comprometimento cognitivo leve. E o que a gente vai fazer com esse diagnóstico? A gente vai pensar na taxa de conversão. De 5 a 6% das pessoas com CCL, comprometimento cognitivo leve, convertem para demência por ano. Isso é uma taxa que é ainda maior se você tiver sintomas neuropsiquiátricos. E sintomas neuropsiquiátricos, eles contam depressão, agitação, psicose, ansiedade, insônia. Na presença desses sintomas, é 25% ao ano. E, para complementar, a gente ainda tem que 50% de pacientes com CCL apresentam sintomas neuropsiquiátricos. Então, a gente tem uma população muito grande com sintoma neuropsiquiátrico associado, e dessa população, 25%, um quarto das pessoas por ano vão fazer a conversão para demência. São números muito importantes. Então, o reconhecimento de CCL, especialmente nas presenças de sintomas neuropsiquiátricos, é fundamental. Acabei pulando aqui, mas o mais comum são irritabilidade e depressão. Voltamos aqui, né? Então, a gente estava falando de avaliação. O que a gente vai pensar a partir do momento que você tem um diagnóstico de CCL? Você vai pensar, quando surgiu a queixa? Isso porque, da mesma forma que um DCS, um declínio cognitivo subjetivo, geralmente leva 5 anos para virar CCL ou vai continuar sempre sendo um DCS, você tem uma coisa parecida com o CCL. Geralmente, pro CCL virar demência é em até 5 anos. Passou um quadro de CCL de 5 anos, tem uma grande chance que a pessoa fique daquela maneira para sempre. Então, que a gente não tenha que se preocupar com isso e piorando. A gente vai se preocupar também com a forma de início, né? Então, inícios progressivos, inícios súbitos, isso ajuda a gente a entender a etiologia. Qual que é o domínio cognitivo envolvido? Já vamos ver por que isso é tão importante. Se a pessoa tem performance funcional preservada ou não, né? Porque se não tiver preservada, aí eu vou dar um spoiler para vocês, já é demência. E quais são as comorbidades e uso de medicação? Porque a gente pode fazer diagnóstico diferencial. De vez em quando é um uso de medicação, de vez em quando pode ser uma depressão, apneia obstrutiva de sono. Tem várias outras coisas que causam queixas cognitivas que são reversíveis. Então, vamos ver a lógica do comprometimento cognitivo leve. Fizemos o nosso diagnóstico. Próxima coisa que a gente vai tentar entender é que se existe um comprometimento de memória episódica. Então, esse é o nosso próximo passo. Diagnóstico de CCL, qual que é a função cognitiva que está alterada? Aí a gente tem 2 respostas, né? A resposta pode ser tem e a resposta pode ser não tem. E é só isso, tá bom? Uma pergunta binária, não existe um talvez. Para isso é muito importante a gente fazer a aplicação das testagens. Então, quando eu falo para vocês que as testagens, mesmo os testes de triagens, eles são guias diagnósticos, eles ajudam o teu raciocínio diagnóstico de uma maneira de que você vai fazer diagnósticos muito mais apurados, eu não estou exagerando. Aqui vocês vão começar a entender por quê. Então, temos esse comprometimento de memória episódica. Digamos que isso seja um sim. É apenas de um domínio? Então, é só memória episódica ou é memória episódica e mais alguma coisa? De novo, só tem 2 respostas. Ou é amnéstico de último domínio, só memória episódica, ou
de múltiplos domínios. Tem mais coisa além de memória episódica, vai ter atenção, visoespacial, alguma outra coisa. E através disso, você não pediu nem um exame de imagem ainda, mas você já vai ter quais são as suas grandes suspeitas diagnósticas no CCL. Pode ser, se for um amnésico único, que seja uma demência de Alzheimer ou uma depressão, como maior probabilidade. E se você tiver de múltiplos domínios, além de depressão e Alzheimer, começa a ficar mais provável demência vascular. Aqui você já refinou bastante suas hipóteses diagnósticas. Você já tem um caminho que você está pensando para seguir. Agora, eu vou deixar isso aqui só para vocês, para a gente ter bem anotadinho já tudo que a gente fez até agora, viu? Então, vamos voltar. Comprometimento cognitivo leve. Digamos que a resposta para o comprometimento de memória episódica seja não. A gente vai fazer a mesma pergunta. É só um domínio ou são mais domínios? Novamente, duas respostas. Se for um único domínio ou se for múltiplos domínios, são hipóteses diagnósticas diferentes. Eu queria por um momento só que vocês pudessem copiar aqui, né? E no segundo momento, que vocês possam também fazer a cópia de tudo. Então, nossas queixas cognitivas, até quais seriam as prováveis etiologias de uma demência que venha se desenvolver desse CCL. Então, esse slide aqui, ele é importantíssimo e eu gosto dele porque ele mostra pra gente o quanto que a clínica é importante. Para vocês terem uma ideia, com uma boa anamnese e com a testagem cognitiva, com aquilo que vocês estão aprendendo naquele módulo de avaliação cognitiva, vocês já conseguem ter uma boa noção, tanto no CCL quanto depois na demência, de qual que é a etiologia, antes mesmo de pedir qualquer outro exame. Então, eu acho a avaliação cognitiva uma coisa genial e é principalmente por conta disso. Vamos finalizar então, povo. A gente vai falar agora das coisas que vão ajudar o nosso paciente com CCL a reduzir o risco de virar demência. Inclusive, eu gostaria de deixar bem claro que são algumas coisas que a gente mesmo precisa fazer para reduzir o nosso risco de ter demência. Isso é uma coisa que qualquer um pode orientar. O médico pode orientar, o psicólogo pode orientar, o nutricionista, o educador físico. E se vocês quiserem, se tiver interesse nisso, existe justificativa para cada uma dessas coisas. A gente pode trazer aula bônus de cada uma dessas tarefas não farmacológicas de tratamento. Eu não vou falar de remédio aqui ainda, porque a gente vai ter um módulo só sobre farmacologia e lá a gente fala dessas coisas. Mas aqui tem o que a gente tem evidência científica de fato, a gente não está inventando isso, e se vocês quiserem a gente faz aula bônus para discutir cada uma dessas evidências. E a gente vai recomendar para o nosso paciente o quê? Atividade física, de preferência aeróbica. A gente vai recomendar dietas mais relacionadas com uma cognição melhor. Trago de exemplo a dieta mediterrânea, mas já temos também evidência que falam contra alimentos ultraprocessados, por exemplo, outro tipo de orientação que vocês podem dar. A socialização, ou seja, você manter uma vida social ativa, você tá dentro de uma rede social complexa, isso é uma coisa que estimula muito o cérebro. É difícil essa questão de estar em sociedade, estar entendendo as diferentes nuances da sociedade. Eu tinha um colega muito querido da residência que ele falava que a melhor coisa para cognição é aquelas senhorinhas que colocam a cadeira de praia na calçada e ficam fofocando uma com as outras. Porque, de fato, essa socialização, ou melhor dizendo, essa fofoca, ela é muito benéfica, ela desenvolve muito o cérebro. E não só isso, né? A questão do desenvolvimento também de habilidades cognitivas, ela é importantíssima. Um dos principais fatores protetivos de demência é a escolaridade. E isso não é só verdade para aquela escolaridade do começo da vida. Quanto mais habilidades você for desenvolvendo ao longo da vida, sejam elas instrumento musical, uma nova faculdade, programação, línguas, mais o seu cérebro vai estar treinado, mais musculoso, entre aspas, ele vai estar pronto para enfrentar um processo neurodegenerativo. E também gostaria de deixar claro o nosso papel, porque nós como médicos temos papel também nisso. A nossa função principal também é diagnosticar comorbidades e fazer o tratamento dessas comorbidades.
Por isso, mesmo como psiquiatra, eu já me dedico a fazer tratamento de pressão alta, a fazer diagnóstico e tratamento de colesterol, apneia obstrutiva do sono, fatores de risco cardiovasculares. Incentivar o tratamento dessas comorbidades previne demências, e não é só demência cardiovascular. Outros tipos de demência também, como demência de Alzheimer, tem um benefício, existe uma taxa de conversão menor quando você tem esses fatores de risco controlados do que de pessoas que simplesmente não têm diagnóstico ou não tratam. Então, o nosso papel como médico também é um papel importante. A gente também tem uma responsabilidade nisso. Prosseguindo, vamos deixar de resumo então o que a gente aprendeu até agora. Declínio cognitivo subjetivo não altera a testagem e não tem alteração funcional. É a experiência do indivíduo que leva a esse diagnóstico, mas outras pessoas, por definição, não o percebem. Comprometimento cognitivo leve. Temos alterações cognitivas em testagem, mas não temos alteração funcional. Se a partir do momento que tem alteração funcional, aí sim a gente vai estar falando de um transtorno cognitivo maior. Ou seja, a gente vai estar falando de demência. Então, demência é a partir do momento que você tem alteração de funcionalidade. Esse é o diagnóstico de demência. É uma alteração funcional, alterações funcionais, na verdade, de atividades que depois vocês vão ver, atividades instrumentais de vida, atividades básicas de vida. E essas alterações funcionais, elas são devidas a alterações cognitivas. E muitas vezes, a gente vai ver que tem exceções, mas a gente vai ter alterações cognitivas em testagem também. Vocês acabaram de aprender a fazer o diagnóstico de uma demência. Todas as outras aulas daqui por diante, elas são para definir etiologia, mas demência é isso que vocês acabaram de ver. A partir de agora, vocês já têm capacidade de manejar e de fazer os passos iniciais do diagnóstico para qualquer queixa cognitiva que o paciente de vocês tenha. Eu quero que vocês vão para os seus pacientes na vida real e que vocês testem isso. Que vocês tentem fazer esse diagnóstico sindrômico de envelhecimento normal, ou declínio cognitivo subjetivo, ou comprometimento cognitivo leve, ou transtorno cognitivo maior. Tudo o que vocês precisam é da avaliação cognitiva. Então, voltem lá nas aulas de avaliação cognitiva para vocês verem isso. E com base nisso, a gente já pode ir seguindo. Vocês já têm essa capacidade. Vamos passar para frente então, que na nossa próxima aula vai ser da doença e demência de Alzheimer. Ela vai estar disponível a partir do dia 19/5 e eu fico esperando vocês lá para que a gente possa discutir mais um pouquinho sobre tópicos em cognição. Até lá, pessoal!